no tópico 9, a partir da página 21 da nossa lição. O dom espiritual é uma capacidade dada por Deus ao crente para um desempenho de um serviço, porque todo crente tem pelo menos um ou mais dons, como está escrito em 1 Pedro 4,1. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A cada geração foi dada dons. Alguns dons foram concedidos para o estabelecimento e a fundação da igreja. Como está lá em Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, recebeu um dom que ninguém mais recebeu. Foi os dons para o fundamento, igual os discípulos receberam, que são os apóstolos, que receberam e fundaram a igreja. Então ali foi algo que aquela geração recebeu. E hoje também temos os dons, devemos buscar. Os dons se encontram lá em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8, Efésios 4, 11, fala dos dons. As Escrituras ensinam que, embora os dons sejam manifestação do Espírito Santo, Deus coopera através de uma pessoa, tem a ação cooperativa de Deus. O homem não se torna um boneco que é manipulado e entra numa transe, ou perde a consciência e passa a ser algo usado de forma robótica. Não. É com o intelecto, é com o nosso sentimento, com a nossa vida, com o nosso desprendimento. Nós passamos a servir a Deus e o Espírito Santo nos capacita e fazemos de algo consciente a vontade de Deus, tendo prazer e alegria em servir ao nosso Deus. Os dons do Espírito Santo, queridos, devem estar sujeitos à palavra de Deus. Ninguém pode dizer, o Espírito Santo me deu uma direção. Aí quando você vai olhar a direção que ele quer tomar, não está com a palavra. Então, é contraditório dizer que é cheio do Espírito Santo e não cumpre o que está na Bíblia ou quer acrescentar algo à Bíblia. Os dons do Espírito, aqui como diz aqui, se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então, assim, se você é cheio do Espírito Santo, então você precisa reconhecer o mandamento do Senhor escrito na palavra dele. Então, você precisa cumprir. E fala que não devemos acrescentar nada à palavra que está escrita. Fala de guardar os mandamentos que está escrito. Não acrescente nada para que não te repreenda e seja achados mentiroso, como está em Provérbios 36. Ainda que seja verdade que o Espírito Santo ainda fale, ele nunca acrescentará nada à Bíblia, como falamos aqui, no sentido de contradizer ou de mudar a sua verdade. E Paulo diz, seja imitadores meus, mas como eu sou de Cristo. Então, você não pode seguir ninguém que não esteja seguindo a palavra de Deus e os estatutos que está pré-estabelecido. A Bíblia ensina claramente que Deus considera os líderes responsáveis pela saúde e bem-estar espiritual da igreja. A negligência de se observar isso é um dos fatores de erro. Muitos grupos de crentes onde os dons funcionam, porém sem supervisão. Deus e o mundo sabem que onde tem o humano, há falha. O único, inerrante, imutável, infalível, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, dono de toda a sabedoria é Deus. O humano sempre vai cometer falhas. Então, por isso devemos estar guiados na palavra tão somente. Mas todos os dons devem ser governados pelo amor. Deus satura esse assunto, ele deixa bem explícito e resumido esses dons, enfatizando o amor. Como diz lá em 1 Coríntios 13, que a gente pode ter todos os dons, falar as línguas, todos os dons, mas de maneira que se não tiver, até para transportar monte a gente pode ter fé, para transportar e o dom de mandar o monte daqui e para lá, mas se não tiver o amor, nada disso tem validade. É como
um sinum quittine. E podemos ver que Paulo foi agraciado com esses 9 dons, né? O dom da palavra de sabedoria, está lá em 2 Pedro 3,15. O dom da palavra de conhecimento, Atos 13,11. O dom do discernimento de espírito, Atos 16 ao 18. O dom da fé, Romanos 15, 18. Dom de curar, Atos 20, 9 aos 12. Dom de profecia, 1 Coríntios 14, 6. Dons de língua, 1 Coríntios 14, 8. Dom de interpretação de línguas, 1 Coríntios 4, 13. Temos que lembrar que Paulo era apóstolo de fundação, como eu falei, um apóstolo de fundação, cuja incumbência era escrever mais da metade do Novo Testamento. Ninguém escreveu a quantidade que Paulo escreveu. Então, a gente vê aqui mais de uma dezena de livros escritos pelo apóstolo Paulo. Então, ele recebeu um dom de implantação, de fundação da igreja. Agora, a Bíblia também fala dos dons do ministério. Pessoas, no capítulo aqui do nosso módulo, no tópico 10, os 5 dons do ministério, está na página 23. Toda pessoa chamada por Deus para exercer um dos 5 dons do ministério, que está registrado lá em Efésios 4:11. Vejamos agora os dons espirituais que poderão manifestar. Nós temos o apóstolo, dom de profecia, temos a palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, curar e operações de milagre. Profeta, profecias, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, curas e milagres. Evangelista, línguas, interpretações de línguas, curar e operações de milagre. Pastor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Doutor e mestre, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A Bíblia também fala que devemos buscar com zelo os dons do Espírito. Então, é função da igreja buscar de Deus os dons para ser usado na obra de Cristo na terra através da sua igreja. E vamos para o tópico 11 do nosso módulo, que vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porquanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Uma das definições de blasfêmia é proferir palavras abusivas contra a divindade, de modo consciente e malicioso. Um exemplo foi quando Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem cego e mudo. Os fariseus, entretanto, disseram que Cristo tinha expulsado aqueles demônios pelo poder satânico. As palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como uma ofensa consciente ao Espírito Santo, pois, como está escrito, Jesus estava ungido pelo Espírito Santo para libertar a todos os oprimidos do diabo. E eles compararam que foi o diabo que expulsou o próprio diabo, que nem de forma lógica isso poderia acontecer. A gravidade do pecado de blasfêmia se torna particularmente horrendo quando praticado contra o Espírito Santo, pois resulta no afastamento da pessoa que é justamente imbuída de nos levar para perto de Cristo. A ferramenta, o ser, a pessoa responsável por nos levar a Cristo, o convencimento, o Espírito Santo nos convence. Então ele pega essa pessoa e afasta dela, zomba dela. A blasfêmia é pecado imperdoável. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque o que assim procede se afasta conscientemente do plano redentor de Deus. Ele afasta, ele anula. Eu não quero isso não. Deus diz, está aqui a cédula da promissória que você deve, eu vou rasgar. Ele, não, eu quero ficar devendo. E aí ele afasta.
E isso revela um coração insensível. Sem tal sentimento é impossível o arrependimento, que conduz o perdão e a reconciliação com Deus. Resistir ao Espírito, essa atitude leva ao endurecimento do coração. É um processo. E aí, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar o Espírito, essa atitude leva ao endurecimento do coração. Também está em Hebreus 3, do 8 aos 13. O endurecimento desse coração leva a uma mente depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem, como aconteceu com os fariseus. Eles disseram que Jesus expulsou o demônio ali, ele disse que foi com o espírito do próprio demônio. Chega uma hora que o espírito não contenderá mais, como foi lá na época de Noé. O povo estava lá, vem para a arca, e ninguém acreditou. Até o dia que Deus fechou a porta da arca e selou por fora. E aí nem Noé pôde abrir, porque Deus já tinha dito, como está lá em Gênesis 6:3, não vai ser para sempre que ele vai contender, lutar contra o homem, contra isso. Uma hora vem a destruição. Aquelas pessoas que se preocupam, pensando que já cometeram o pecado de blasfêmia, que o pecado é imperdoável, e a sua disposição de se arrependerem e querem perdão, se ele está com esse pensamento, aí já é um sentimento de que ele não cometeu a blasfêmia. A evidência é que não cometeram tal pecado imperdoável, porque esse pecado ele consiste na rejeição consciente, maliciosa, voluntária. Então, assim, se a pessoa às vezes tem a dúvida, ou medo, ou a preocupação de ter blasfemado com o Espírito Santo de Deus, com certeza ela não cometeu esse pecado. Isso aí acontece de forma voluntária, como falamos, porque este pecado é imperdoável. Não por ser sua gravidade supere os méritos da obra de Cristo, não que o sangue de Cristo não tenha poder para perdoar todo o pecado, mas isso se dá porque foge dos limites do poder restaurador do Espírito Santo. Porque a pessoa, quando ela blasfema, ela cria um ódio contra Deus, ela passa a odiar a Deus, ela passa a ignorar. A respeito disso, certo pastor disse, pecando o homem contra Deus, veio Jesus e conduziu de volta para Deus. Havendo pecado contra Cristo, veio o Espírito Santo e reconciliou-lo para Cristo. Mas pecando contra o Espírito Santo, quem há de salvar? Então, o homem peca contra Deus, aí vem Cristo e conduz para Deus. Aí vem o pecado contra o Espírito Santo, quem vai levar a Cristo? O Espírito Santo hoje está responsável de não levarmos a Cristo e Cristo não levarmos a Deus. Então, se você blasfema, ignora o Espírito Santo, então já não resta mais perdão. Fica aqui nosso agradecimento por assistir mais uma aula. Nesse tópico, relembrando, você vai voltar lá nas aulas, você vai estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, que estudamos aqui, que falou sobre definição, personalidade, nomes, símbolos, atributos, no Antigo e no Novo Testamento a presença do Espírito Santo, na vida do crente, os dons de ministério, a blasfêmia, e assim encerramos a nossa matéria de pneumatologia, que é o nosso curso gratuito de teologia sistemática do Seminário Família da Graça. Agradeço a você que assistiu até aqui. Não esqueça que teremos aula presencial. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, as aulas já tenham começado, mas sempre estaremos abrindo vaga, porque isso é uma coisa que Deus colocou em nosso coração e vamos estar sempre fazendo com muita alegria, levando o conhecimento, a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma aluna, nosso estúdio lá de treino, e ela me falou, poxa, eu li a Bíblia, abri o Antigo Testamento, eu li algo, aí eu não sei para que serve aquilo que eu não entendi. Eu digo, você não tem aplicabilidade da palavra. Eu não sei como fazer, aplicar. Então, assim, o estudo sistemático da palavra de Deus, os assuntos organizados de forma estruturada, com módulos, tratando cada tema, vamos tratar de Cristo, então pegamos tudo que tem de Cristo. Vamos falar sobre Deus, pegamos tudo que fala de Deus Pai. Aí vamos falar do Espírito Santo, pegamos tudo que tem o Espírito Santo. Aí você tem uma compreensão melhor da palavra de Deus. Estamos aqui à sua disposição. Está aqui o contato do telefone 981421703. Nos procure no WhatsApp e venha participar da aula presencial. E sendo assim, nos despedimos, agradecendo a você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa aprender a palavra de Deus.
Grande abraço, Alexandre Araújo.